Boa tarde, vamos começar o nosso call de fechamento da segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2012. Eu sou Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Vamos começar aqui olhando o índice Bovespa, vai pegar um apanhado geral do que aconteceu hoje. O mercado, apesar de um volume fraco, ele projeta 4 bi 100 para o dia. E nessa última hora já está em, né, até aqui 3 bi 500. Dólar fazendo mínimo exatamente nesse momento. E o mercado tentando recuperar o dia depois de uma mínima que foi na abertura em 58.600 pontos. Então, por enquanto, deixa uma sombra superior grande. O estocástico vendido em 72%, mostrando que tem espaço para continuar realizando. Se bem que hoje a realização está sendo muito mais intraday, não é uma realização de fato. Mas caso ele venha deixar essa sombra do jeito que está, mostra que os vendedores assumiram o controle do mercado, não deixando o mercado fechar nas máximas do dia. Então mostra sinal de fraqueza dos compradores. Se a gente pegar o S&P americano, a gente vai ver que apesar de uma alta, é uma alta fraca no sentido de um valor percentual pequeno, muito volátil, testou o suporte de 1.277, foi o topo anterior. Ele vem deixando sombras inferiores, mas com corpos muito pequenininhos. Isso mostra perda da força da alta se comparado com os dias anteriores, que ele subiu, e muitas vezes subiu até bem. Então já tem uma semana, já tem 4 pregões que ele fica muito volátil, mas não sai do lugar. Então com isso mostra que o S&P à vista está derivando, se preparando para uma possível reversão baixista. Aqui já não tem tanta divergência, enfim, mercado sobrecomprado, mas bem flat, né? Mercado bem de lado, o indicador bem de lado, e o mercado bem de lado também. Então a expectativa hoje era de um fechamento pior, e agora à tarde ele melhorou um pouquinho. Petrobras, nos últimos 3 pregões, de hoje não terminou, mas incluindo hoje, forma uma pequena deriva nesses últimos 3 pregões. E enfim, eu desenho aqui algo parecido com uma pequena flâmula, e precisa fechar o pregão para a gente validar esse ponto aqui na linha de tendência de alta. E flâmula é uma figura de continuação de tendência pela teoria de Dow, mas no seu interior existe uma deriva. E é isso que a gente vê nesses últimos 3 dias. O mercado derivando, papel derivando, né, dentro de uma situação onde ele faz topos, né, consecutivos mais baixos. Aqui ele fez máxima em 22,61. No dia seguinte fez máximo em 22,58. Hoje fazendo, por enquanto, máximo em 22,46, ou seja, 3 dias consecutivos mais baixos. E nessa ascendente aqui ele fez mínima em 22,15, aí fez uma mínima acima da anterior, 22,25, e hoje 22,28 por enquanto. Vamos ver se fecha assim. Fechando assim, está bem caracterizada uma flâmula de continuação de tendência de alta. E se essa flâmula vier a se confirmar, a gente pega o topo, dessa flâmula, eu traço para baixo, eu meço essa distância,
e do momento que ele começar a subir, eu projeto para cima esse movimento. Então, por enquanto, teoricamente, vou arredondar aqui 24 e 15 é um objetivo de alta dessa flâmula. E aqui eu vou escrever objetivo teórico. Objetivo teórico da flâmula 24 e 15. Estocástico ligeiramente vendido lá nos 84, mostrando que pode realizar, ou seja, deriva significa sempre insegurança, né? Deriva, o nome já diz, ele não tem uma tendência definida. Ele pode muito bem estar derivando aqui e a figura da flâmula ser só uma coincidência para vir a realizar conforme o estocástico lento sugere. Vejam que dentro da flâmula o movimento, o volume vem diminuindo, é normal isso, porque como o papel não sai do lugar, então as pessoas, né, os players se desinteressam pelo ativo e o volume começa a cair mesmo. Então precisa de algum dado diferente para fazer com que o papel venha a mudar esse estado latente, esse estado de sonolência. Uma flâmula, ela tem até, se um triângulo são até 3 semanas, no próprio livro do John Bollinger, que é considerado um dos melhores livros de análise técnica, não é o único, mas enfim, existem mais alguns. Mas esse, por exemplo, é um livro que eu gosto muito e muita gente gosta e estuda, enfim, por esse livro. Ele diz que uma flâmula como uma bandeira são figuras de curto prazo, ou seja, elas têm na sua formação poucos candles. Então a gente pode pegar como um padrão ótimo de flâmula ou bandeira 5 períodos, de 5 a 10 períodos. E aqui nós temos 3 períodos, ele tem espaço diferente do triângulo, ele não respeita, ele não tem as 5 ondas, ele não tem que romper em nenhum lugar específico. Então aqui, por exemplo, tem espaço para mais alguns dias aqui dentro. Ele pode chegar até aqui o cruzamento das duas linhas. Então eu diria que mais uns 2, 3 dias ele deve permanecer aqui. Ele tem espaço para permanecer aqui por mais uns 2 ou 3 dias. Então, se ele permanecer por mais tempo, aí a gente tem que retraçar, sempre respeitando as máximas e as mínimas do dia, individualmente dos candles, né? Então, por enquanto, o que está pintando aqui é uma figura de continuação. Não esquecendo que, de uma forma geral, ele continua ainda dentro de uma formação das ondas de Elliott, onde ele estaria aqui numa onda. Aqui já tem uma onda A, B, C. Aqui, isso aqui está errado. Isso aqui não é aqui, é aqui. Eventualmente aqui ele está formando um ombro complexo. Não é muito típico essa formação de ombro aqui. Na verdade, está quase descaracterizado esse ombro aqui. O ombro normalmente é bem menor. O segundo ombro bem menor do que o primeiro. Mas, como o gráfico não é uma ciência exata, existe a possibilidade ainda dele vir a realizar. Enfim, mas não é muito característico o que ele vem fazendo dentro de uma onda B de alta. Então existe realmente a possibilidade de ele estar formando essa flâmula e voltar a subir. Enfim, e começar a subir tendo nos 23 de 30, mais ou menos, 23 de 25 o objetivo da alta. Vale Rio Doce.
enfim, vem realizando. Se a gente pegar aqui esse último movimento e um negócio que, enfim, eu escrevi na análise, porque como uso o mesmo texto e vou corrigindo o texto, ele aqui abriu com gap de alta e depois aqui vem um gap de alta, gap de alta, gap de alta, né? Gap na verdade é descontinuidade de preço. Pela teoria de Dow, isso aqui é um gap típico, mas se ele fechou aqui embaixo, abriu aqui em cima, ele abriu com gap, fechou o gap, depois ele abriu com gap de alta outra vez e fechou o gap já. Então a gente pode traçar aqui uma linha de tendência de baixa. Enquanto o mercado estiver respeitando essa linha de tendência de baixa, o mercado é para baixo. Hoje já testou mais uma vez a retração de 50% de Fibonacci. Está deixando uma sombra inferior como no dia anterior. Nesse dia anterior ele fez mínimo nos 39,12. Hoje fez 39,12 também. Ou seja, se o mercado e tudo indica que ele não deve fazer uma nova mínima abaixo de 39,12, então fechando acima de 39,12 ou até em 39,12, ele forma aqui uma pequena pinça de reversão altista. E aí ele tem como objetivo a cabeça do pivô aqui em 40,92. Então o estocástico ainda está vendido lá nos 57%, mostrando que o mercado, que o papel tem ainda possibilidade de realizar um pouco mais. Perdendo então os 39,30 arredondando, tem um suporte nos 39,10, 38,90 e depois um suporte muito forte aqui na média das bandas de Bollinger. Então ele saiu da banda inferior, né, dentro de um padrão de um W sinalizado por John Bollinger. Aqui armou um pivô, subiu, testou a média das bandas, ou seja, essa figura aqui é uma figura típica de estratégia de banda de Bollinger. Isso aqui. Aqui eu acho que eu não consigo fazer uma figura oval. Mas enfim, pegando esse movimento aqui, onde ele testa a banda inferior, sobe, baixa na média das bandas, volta a retrair. Ele poderia ter retraído até a totalidade desse fundo aqui, desde que respeitasse a banda inferior de Bollinger. E aí sim ele faz um W com mais propriedade para depois voltar a testar, a buscar a banda superior. Nesse caso aqui, ele fez uma retração de 50% e buscou a banda superior. A expectativa agora é que ele venha, enfim, como de fato já aconteceu, buscar a retração de 50% de Fibonacci, mas nada impede dele continuar realizando. Ele tem, portanto, nos 38,60, 38,65, nessa linha vermelha, ele tem uma retração com suporte muito mais forte. Nessa retração, nesse nível que ele está agora, entre 38,90 e 39,30, nessa faixa de preço aqui, é uma área de grande suporte. Ele fecha o gap, e aqui ele já vem testando por 2 dias a retração de 50% de Fibonacci. Estocástico vendido, o volume, enfim, não está pequeno, volume no papel parecido com o dia anterior. São 2 dias de volume, enfim, estável. Então ele não está caindo no vazio, ele está caindo até com uma certa consistência, o Vale Rio Doce.
Então a gente ainda está indefinido, a gente ainda pode ver o mercado vindo para baixo. Ou seja, indefinido por quê? Porque existem sinais claros de que o papel vai continuar a realizar e existem outros sinais que o papel pode parar de cair por aí. O que mostra que ele pode parar de cair é essa região de forte suporte, 39,30, 39,12, que foram esses últimos dois. Essa mínima aqui, por exemplo, foi 39,09, um pouquinho abaixo, testando, né, esses dois topos aqui, né, 39,09, 39,09. Então, na verdade, o número aqui é 39,09. Esse é o número mais forte. Esse é o suporte mais forte. 39,09, ou seja, perdendo 39,10 e perdendo 39,29, 39,12, que faz essa pequena figura de reversão, depois 39,9, que já testou uma, duas, três vezes. E depois disso para baixo, ele fecha o gap aqui nos 38,90. Mais ou menos 38,90. Fechou cravado em 38,90. Então entre 38,90 e 39,30 é uma área de forte suporte. Ele pode, né, andar derivando, pode ficar por mais de alguns dias aqui, até que o estocástico venha para baixo com mais força, ou ele pode simplesmente vir a realizar mesmo. No momento tão indefinido, como disse, mostra sinais que pode continuar caindo e mostra outros sinais que pode reverter. Então, pode continuar, pode realizar, mas por enquanto bem definido. Vamos ver como é que ela fecha hoje, para amanhã a gente ver melhor a situação dela. Eu vou tirar, não, vou deixar isso aqui. Bom, dito isso, eu tenho aqui uma lista de papéis. Eu queria que vocês postassem os papéis de vocês, porque para a gente tentar otimizar aqui o nosso tempo. Existem vários papéis aqui se analisando, né, tanto compra como venda, e eu não queria trazer tanta quantidade de papéis. Eu estou trazendo muito papel e, enfim, eu queria, na verdade, restringir a uma meia dúzia de papéis, pegar só realmente aqueles que já estão prontos para serem posicionados, seja na compra ou na venda, e ter mais tempo para estar respondendo papéis, dúvidas de vocês. Hoje, por exemplo, tem aqui na compra, por enquanto, 2, 4, 6, 8, 10. Mas na venda, 2, 4, 6, 8. Aqui já são 18 papéis. Então acaba que tem muito papel. E eu vou tentar dar uma restringida nesses papéis, para que a gente possa realmente tirar o máximo proveito do tempo que nós temos. Então, começando aqui com Natura. Natura não está na minha lista, mas eu fiquei na dúvida se eu poria ou não. Como vocês estão pedindo, então vamos incluí-lo aqui. A questão de Natura é que é um papel, né, com bastante volatilidade, tem deixado várias sombras superiores e inferiores. Isso aí mostra volatilidade, um papel errático. Ele tem movimentos. Pronto, aqui. Esse aqui é a principal resistência, essa linha de tendência de alta. Então ele deixa a sombra superior e inferior com muita facilidade. Hoje ele acabou testando esse fundo aqui, essa mínima, esse fundo, essa mínima de 36,65. Então ele alfinetou esses 36,65 e acabou revertendo, enfim, perdeu a linha de tendência de alta, alfinetou 36,65
E acabou recuperando tudo outra vez. Estocástico vendido, volume pequeno. Vamos ver no leilão. O leilão sempre tem um acréscimo, né? Um aumento de volume. De qualquer maneira, mesmo fechando aqui, lembra um enforcado. Não é enforcado porque a sombra superior é maior do que 10% do tamanho do corpo. Então isso por si só já descaracteriza o enforcado. De qualquer maneira, forma um Harami, apesar dos dois candles serem negativos, forma um Harami de reversão baixista. Então é um papel que, enfim, mostra um viés de baixa. Ele praticamente fez um topo duplo aqui. E obviamente quanto mais próximo as linhas, os topos estiverem aqui, mais forte a reversão. Mas ele fez máximo aqui nos 37,95 e depois ele fez um topo aqui nos 37,91, ou seja, 4 centavos de diferença, praticamente desprezível. Testou, né, alfinetou a banda superior de Bollinger e hoje já abriu, já tinha fechado em queda, abriu com gap para cima, fechou o gap, né, no gap intraday e acabou que deu uma boa recuperada. Então, uma venda aqui, né, ele está muito estreito. Se eu pegar aqui o estudo de Fibonacci, ele acaba me mostrando que tem um suporte mais forte perto dessa média das bandas de bola nos 36,05. Então, para entrar vendendo aqui nos 36,55, a mínima dele aqui hoje foi 32,54, enfim, 36,54 para chegar aqui nos 36,20, daí menos de 1%. Então acho que realmente não vale a pena o risco para tão pouco potencial de ganho. Porque nesse 36,05 aqui, 36,20 que é a média das bandas primeiro, e depois um pouquinho mais abaixo é um nível de suporte forte para esse papel. Então acho que tem papéis mais livres para a gente estar olhando. E outra coisa, muita volatilidade e pouco volume. Vamos ver o fechamento dele para ver se esse volume aumenta um pouquinho ou, enfim, se vai ficar fraco mesmo. Outro papel aqui, CEMIG. Acabou perdendo a força. Então essa bandeira não está sendo confirmada por enquanto. De qualquer maneira, eu traço aqui essa linha de tendência de alta. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Eu traço aqui essa linha de tendência de alta. Pegando esses dois fundos aqui. A gente vê que ele alfinetou esse suporte e já recuperou. O estocástico comprado lá no 62, mas está comprado. A expectativa para hoje é que CEMIG venha fechar melhor. Ele agora está em 0,82, 0,79. A expectativa é que ele comece a melhorar um pouquinho. Eventualmente ele fecha até, se não no 0 a 0, mas recuperando pelo menos a metade dessa perda que está agora aqui. 0,80, ele vem a fechar na casa de 0,40. É isso se o papel, enfim, pretende continuar subindo, né? Caso contrário, enfim, a gente tem uma divergência aqui, estocástico para cima, papel para baixo. Então, ele fica indefinido e aí a gente pula fora porque a gente vai buscar sempre papéis com figuras mais definidas. CPFE é exatamente bem parecido com a CEMIG, com a diferença de que CEMIG deixou uma sombra grande e CPFE não. Ou seja, CEMIG teve muito mais volatilidade
Por enquanto a gente deixa aqui assim. Ou seja, CEMIG está tentando recuperar essa queda, CPFE não, está vindo para baixo e fazendo novas mínimas. A mínima aqui 25,77, está 25,79, enfim, muito próximo das mínimas. Próximo papel aqui, LLXL3. Então, apesar desse triângulo simétrico ser bem maior do que o movimento anterior, vamos ver se ele se confirma como sendo. E aqui a gente tem que ajustar aqui. Então a gente tem a perna 1, perna 2. Eu vou tirar esse nível aqui, que já não faz mais parte. 1, 2, não alcançou. 2, 3, 4, vindo para baixo. 5 aqui. 1, 2. Tudo isso aqui é 2. Não alcançou ali em cima. 2, 3, 4, 5, rompendo esse intervalo aqui. Então é LX vindo para baixo. E tem nessa linha de tendência de alta aqui. Tem nessa linha de tendência de alta aqui o principal suporte. Tá aqui, principal suporte. E o papel está na mínima do dia. Tende a continuar realizando. Estocástico lá no 51, vendido, mostrando que tem espaço para continuar caindo. Não acho que é o caso mais de venda. É esperar terminar de realizar para entrar comprando. Se perder essa mínima aqui, se perder os 30 e 29, aí sim vale uma nova venda. Caso contrário, não. RDCD3. Também dentro de uma área de deriva. Enfim, não tem muito o que dizer. Enfim, quando está dentro de uma área de deriva, ele tem suporte. No caso aqui, um suporte arredondando aqui é 22 a 28,50. E a resistência que não está tão nítida, eu venho até um pouquinho mais para trás aqui. Vou botar aqui andando 29,70. Mais papel dentro de uma deriva. Compra agressivo batendo no suporte, com stop agressivo também. Venda agressiva batendo na resistência, com stop também. Então aqui ele está exatamente no meio do caminho. Com um spinning top. Apesar de já ter testado o suporte inferior e está tentando reverter para cima. Muita volatilidade, né? O papel deixa sombras superiores e inferiores também com bastante facilidade, mostrando um papel bastante errático. Então é um papel também que não acho que está nos seus melhores momentos. Ou seja, ele não flui com facilidade. MRV está na minha lista de compra. Ele aqui, apesar dessa pequena deriva, ele mostra aqui uma pequena flâmula de alta, uma bandeira na verdade,
pequena bandeira de alta aqui. Deixa eu... aqui. Sim, ele tende a subir, tende a melhorar. Apesar do setor já estar bem... O setor como todo está bem deprimido. Esse papel, enfim, não está tanto. Ele está dentro, olha aqui, dentro de um grande canal de deriva. E esse canal de deriva, interessante aqui... é que ele tende a formar um triângulo simétrico, um triângulo, desculpe, ascendente. Só que esse triângulo ascendente, o movimento dele anterior é pequeno em relação ao tamanho da figura. Olha aqui, eles vão encostar lá na frente. Então não é uma figura muito típica. De qualquer maneira, ele está aqui com o estocástico já vendido. Mostrando que ele tem enfim. Esse aqui também, estocástico vendido lá no 72, mas hoje subiu. Ou seja, a expectativa maior é que ele venha a realizar. Ele tem um gap para fechar aqui. Esse gap fecha o último negócio aqui foi 11,39. O interessante aqui falar, né, do gap 11,39, ele fecha se a gente considerar o preço de fechamento dele. Mas pela teoria de Dow não via tanto, ele via mais as figuras dessa forma aqui, olha. Ele via dessa forma. Então fecha o gap na máxima de 11,40. Que nesse caso aqui enfim, é desprezível a diferença, mas às vezes pode ser grande. Então 11,40 fecha esse pequeno gap aqui. Então ele tem uma expectativa de ele tem uma expectativa maior de realizar, ou seja, ele pode até vir um pouco mais para cima, faz um topo duplo para vir para baixo. Eu não vejo essa, né, essa bandeira aí de 3 candles com força para, por enquanto, né, com força para romper esses 12,20. Hoje o volume maior do que o dia anterior, a queda forte de sexta-feira, mas eu diria que o papel que ainda está indefinido, tem um viés de alta no primeiro momento, mas ele está divergindo. Não está maduro ainda. Eu acho temerária. Ramin pergunta: o que eu acho da Petro venda B18 compra B20? Eu acho bastante arriscada. Ela está muito dentro do dinheiro, a probabilidade de dar errado é muito grande. Uma trava de baixa, quanto mais fora do dinheiro, menor o risco e menor o retorno. Quanto mais dentro do dinheiro, maior o risco e maior o retorno. Só que nesse caso aqui, você tem a 18 está bem dentro do dinheiro, o preço de exercício dela é 17,66 e a 20 está em 19,49. Ou seja, o papel está 22,50. Eu acho que em bom português, eu acho que é loucura. Confiar muito no imponderável. Eu não faria isso de jeito nenhum.
para mim o risco é muito grande. Uma trava de baixa com as duas bem dentro do dinheiro, para mim é alto risco. Ou seja, uma trava de baixa, a expectativa é que você não seja exercido. Na trava de baixa você ganha não sendo exercido. Nesse caso você vai ser exercido. Então você vai ter a perda máxima do papel. Qual é a perda máxima? É a diferença da preço de exercício da 17,66 para 19,49, enfim, fora o financeiro, né? Tiro financeiro que é positivo, aí você subtrai daqui. Mas, enfim, ainda mais no papel, ainda mais Petrobras que está numa situação com uma possibilidade de subir mais ainda. Então, trava de baixa numa expectativa no papel que está fazendo uma flâmula de alta, enfim, é querer viver perigosamente. Mas a probabilidade, Ramin, a probabilidade de dar errado é muito grande. É tipo 90% vai dar errado, 95%. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então eu, particularmente, não faria e não recomendo que ninguém faça essa operação. Realmente não acho nada interessante. Um ganho razoável em travas, de maneira geral, trava de alta, trava de baixo principalmente, se você, enfim, pega no início do período, né, no início daquele mês de vencimento, uma semana antes, ou seja, se você tem 4, 5 semanas pela frente e você tem um valor temporal bem gordo e o papel seja uma tendência de alta ou de baixa, uma expectativa bastante plausível de ganho é de 25%. Quando a esmolha é muito, o santo desconfia. Vamos em frente. Gerdau. Gerdau já subiu demais. Está na minha lista de venda aqui. Quando eu digo que está numa lista de compra ou lista de venda, gente, não significa que é para comprar ou para vender. Significa que eu estou esperando uma confirmação de compra ou esperando uma confirmação de venda. Tá certo? Repetindo. Quando eu digo aqui que o papel está na minha lista de compra ou na minha lista de venda, significa que a probabilidade maior é que ele suba ou que ele caia. No caso de Gerdau, o Gerdau tem um objetivo aqui nos 16 de 40, ele fez máxima hoje a 16. Ele teve uma compra conservadora quando rompeu a cabeça do pivô aqui nos 14,90, 14,89. Ou seja, 14,90 deu compra. Então a expectativa do papel é que venha aqui, ou seja, rompeu 14,89, deu uma compra, ele tem a expectativa aqui que venha na casa dos 16 de 40 arredondando. Ele vinha já sinalizando muita volatilidade, sombra inferior, sombra superior. No último pregão ele não teve a sombra inferior, teve só a superior. E hoje já pintando mais uma figura mais parecida com um spinning top. E detalhe, volume bem abaixo dos outros dias. Vamos ver se no leilão ele quanto que vai acrescentar de volume aqui. Mas ele já está começando a dar sinais claros. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles positivos e o mercado fechando em alta, o papel fechando em alta.
Hoje ele abriu com gap, fechou o gap, fez máxima lá nos 16,04 e agora está aqui no 0 a 0. Ele vem testando a banda superior de Bollinger. Chega uma hora que ele perde a força e começa a cair. O estocástico aqui já está bem neutro, sobrecomprado e bem neutro em 88%. Ele está começando a sinalizar que perdeu a força da alta. Não é para vender ainda, não é mais para comprar. Nesse caso aqui é para manter. Manter no primeiro momento e trabalhar com um stop curto num segundo momento, porque ele deve realizar. Não sei se vai ser amanhã ou depois, ou enfim. Mas ele aqui começa a sinalizar que está que uma venda está para acontecer. Próximo papel aqui, Even 3. Even também está na minha lista de venda. Ele está fazendo aqui, deixa eu puxar para cá. Isso aqui é uma resistência, né, anterior. Ele fez máxima hoje no 66 e 64, mas mostra aqui uma tempestade à vista. Não está no topo lá em cima, né, mas ele já mostra, é uma figura que mostra bastante, não só a perda da força da alta, como de fato uma reversão. Ele está fechando, invadindo o candle anterior de mais de 50%. E essa figura chama-se tempestade à vista se fechar por aqui nas mínimas do dia. Recomendação de venda conservadora se perder os 6,28 agora, que é a média das bandas de Bollinger. Ou seja, ele deixa alguns suportes para trás, tipo esse 6,34 da média em azul, deixa a mínima do dia, ou seja, tem que realmente vir para baixo com força. E outra coisa, o volume de hoje está bem em linha com o volume da alta de sexta-feira. Então não é um volume excepcionalmente alto, mas ele está, não é um volume baixo, ele está em linha com a alta de sexta com a baixa de hoje. Então a expectativa aqui para um day trade, eventualmente um day trade, até vale uma venda nas mínimas de hoje. A mínima foi 6,39. Então, olha só, 6,39 para 6,28 tem aí 1,70 de queda. Aí vale uma venda mais agressiva. Estocástico já vendido, pequena divergência de topos, ou seja, Even tem tudo para realizar. Outro papel aqui, CPFE. CPFE é aquilo que a gente já tinha falado mais cedo, né? Testando a linha de tendência de alta de curto prazo. Estocástico neutro lá nos 38. Que mostra que ele pode vir a testar essa região de suporte aqui entre 25 e 40 a 25,60, enfim. Ele está aqui, média das bandas de Bollinger, 25,60. Então ele está aqui dentro de uma área de suportes, vários suportezinhos, né? Então, por enquanto, esse papel perdeu a força da alta, mas não ganhou força de baixa. Se você está comprando, trabalha com stop. Se você está fora, fique fora.
E a GR acabou explodindo para cima, explodindo em termos percentuais, porque em termos gráficos não. Então o papel aqui, quando a gente falou mais cedo, ele estava lá 34, 35, caminhão na compra, caminhãozinho na compra, caminhãozinho na venda. E hoje agora subindo 12,50 a 0,36. Já esteve no 37. Novo ponto de compra aqui, só São Pedro 37. Papel mais difícil, né, em termos de fundamentos. O objetivo aqui é 0,40. Stop 0,35. Mas o papel de centavo é difícil. Se você perde um momento, pode significar uma perda excessivamente grande. Eu vou falar de Ambev, depois eu vou entrar aqui nos papéis que eu quero mostrar para vocês, para não perder. A Ambev continua, né, dentro de uma linha de suporte. Enfim, ele tem aqui 63,42, hoje fez uma nova mínima pouco abaixo, 63,30, e já voltou a recuperar um pouquinho. O estocástico bem sobrevendido, bem não, mas sobrevendido lá nos 8,5, perdeu a força da queda. Por enquanto não faria nada com o papel não. Por enquanto ficaria, se você está comprado, trabalha com stop. Se amanhã fizer uma nova mínima abaixo da mínima de hoje, pula fora, porque aí, como está acontecendo aqui, as bandas abrindo para baixo, sinaliza que o papel pode cair mais. 66,30, inclusive perdendo, seria uma nova venda. E aí ele busca a retração de 50% de Fibonacci nos 62,50 arredondando. Mas não acho que esse papel vai muito mais para baixo do que já foi. Tem alguns papéis aqui que eu queria mostrar para vocês na compra para começar. Os em Minas. Temos aqui a linha de tendência de alta. Papel com dois topos de dois fundos consecutivos mais altos. Rompendo. Deixa eu tirar aqui esse. Mas de qualquer maneira ele tem aqui. Eu ia tirar, mas não vou não. O estocástico aqui. Ele é de um pivô armado anterior. Esse aqui que projeta o papel para o 1,53. De qualquer maneira, enfim, o papel está numa tendência de alta. Ele tem um ponto de compra rompendo 10,65. Com o primeiro objetivo aqui nesse topo anterior aqui em 10,85. para 10,85. O papel tem quase 1,90 de alta. Então dá um trade bacana aí. Então os em Minas está interessante. Um outro papel aqui que a gente falou inclusive hoje de manhã, da FISA. Tem que ficar de olho nesse papel, porque ele pode
quebrar um padrão anterior. Ou seja, se ele romper aqui 4,57 é compra. 4,57 amanhã é compra. Não, Gafisa 4,57. Não, Gafisa 4,57 com o primeiro objetivo em 4,73 e obviamente levando em consideração que essa linha de tendência baixa está longe do pregão de amanhã, então tem aqui um viésinho de alta. E se a gente olhar as vezes que ele rompeu, como aqui que ele rompeu a média das bandas de Bollinger, ele foi e voltou. Então aqui, às vezes, quiser a vez, né? Aqui ele pode subir e voltar a reverter forte também. Então a expectativa quando ele chegou aqui teria sido uma queda maior, não veio, fez uma cruz de Harami aqui no último pregão e hoje, quando rompeu esses 4,47, a gente sinalizou uma compra aqui. Não me lembro mais quanto. Deixa eu ver aqui, nem me lembro mais quanto que a gente. Deixa eu ver aqui, Gafisa. É 4,47 compra, 4,53 de objetivo, deu 1,30 aqui de alta. 4,47 para 4,53 deu um cacauzinho e agora já devolveu 4,52. De qualquer maneira, tem que romper 4,57 para sinalizar uma nova compra. Um outro papel interessante, CCRO3. Quando eu vi o papel, ele estava bem melhor do que está agora, não estava com essa sombra tão grande. Mas de qualquer maneira, fecha aqui com Harami, uma compra só lá em cima. Realmente agora não ficou tão bonito como estava quando eu vi mais cedo. Então vamos passar para um outro papel. Aqui, esse papel é um papel que, enfim, ele chegou a testar. Ele fez uma mínima aqui no 1,24, voltou a subir, derivou, alfinetou, né, fez um spinning top, uma figura que lembra muito um spinning top. E hoje explodiu para cima. Tem que ver se ele vai fechar com moroboso ou não. Obviamente, fechando na máxima do dia, mostra que o papel realmente veio com força. Ele está comprado, volume, enfim, que não tem estado grande nessa deriva, ele começa a querer melhorar um pouquinho. Então, rompendo aqui 1,32 é ponto de compra. E esses papéis pequenininhos, esse, por exemplo, eu acho muito mais interessante. O fundamento dele muito melhor do que o VAGR3. Se você olhar por 3 centavos, quer dizer, 1,32 para 1,35, a gente está falando de 2,20. Ele tem um objetivo maior lá, 1,46. Então aqui tem que ver como é que ele vai fechar. Fechando, quanto mais próximo de 1,32 ou em 1,32 ele fechar, melhor. Caso contrário, a gente põe ele na geladeira por enquanto. Mas é um papelzinho que, enfim, hoje inclusive subindo bem, né? Um outro papel aqui que tá interessante. Apesar, enfim, dele tá aqui, ele já acabou subindo mais.
Quando eu vi, ele não estava, aquele negócio não estava tão alto, o outro não estava tão baixo. Aqui já perde muito potencial dos 12,34 para 12,60. Então, não sei se vale a pena persistir nesse papel aqui não. Vamos ver um outro papel. BVMF3. Ele está dentro do canal de deriva, rompendo esse canal de deriva. A gente traça essa linha aqui, joga para cima. E aqui está o potencial do papel. Algo parecido com esse. Compra. Rompendo a máxima do dia. A máxima foi 11,31. 11,32 compra. Objetivo a 10,32 compra com objetivo maior a 10,76. Enfim, tem um stop natural aqui do canal da deriva 10,25. Ponto negativo que o estocástico já está bem supercomprado. Essa alta aqui tem que ver o fechamento do pregão, mas enfim, estável. O interessante seria romper com aumento de volume. Depois do leilão de fechamento, vamos ver, né, quanto que ele vai acrescentar de volume. De qualquer maneira, BVMF aqui no leilão, ele fechou em 10,29. 10,36 tá o fechamento. Não deve fechar nesse nível aí, mas deve fechar próximo dos 10,32. Um pouquinho para cima ou para baixo. Papelzinho que vale a pena olhar, OGX. Fechou na máxima do dia. Nesse caso aqui vamos jogar um Fibonacci. Deixa eu limpar primeiro aqui tudo. Aqui ele veio e testou a retração de 50%, revertendo, fechando acima da média a principal, que é a vermelha, a média das bandas de Bollinger, e testando aqui a média de 8 períodos. Então ele fez máximo aqui nos 13,73. O OGX leilão está em 13,89, mas deve fechar abaixo disso. Ponto negativo, estocástico vendido. Não está sobrevendido, está lá no 23 ainda. Vendido e volume pequeno. Alta com volume pequeno. Vamos ver nesse leilão se ele reverte esse volume. Mas o interessante, em termos de volume, como confirmador de tendência, é que ele venha fazer um volume maior durante o pregão normal. Aí sim ele mostra força, mostra uma caracterização de reversão. Mas o importante amanhã, abrindo depois do fechamento, é ver se o volume superou dos 2 dias anteriores de queda ou não. Mas o papelzinho tá interessante. Um outro papel aqui. Esse é um dos mais bonitos que a gente viu até agora. Talvez o mais bonito. Deixa eu ver como é que ele está aqui. Papel com 3% de alta. Leilão nos 18. Ou seja, não deve fechar. Vai fechar acima da média das bandas de Bollinger. Já fechou, né, acima nos 16. Vai fechar nos 18, diminuindo um pouquinho essa sombra superior. De qualquer maneira, ponto de compra aqui, só romper a máxima, rompendo 13,29. Vou botar aqui um pouquinho acima,
seja, rompendo 13,30 é ponto de compra. Vou botar aqui com uma cor diferente para chamar atenção. Rompendo 13,30 compra, objetivo na cabeça do pivô 13,95 e o stop perdendo a média das bandas na casa de 13,15, 13,14, por aí. A gente vê essa sintonia amanhã, mas está bem interessante aqui. A Anhanguera não está na minha lista hoje. A lista de compra, deixa eu limpar aqui. É uma sofrível essa. Até pode ser, viu? Vamos ver aqui. Um, dois, três. Tem que ver se ele vai encostar aqui. 4 seria. Deixa eu ver aqui o leilão dela. Não tem leilão. É, ele vem pra cima. Vai deixar uma sombra inferior aqui. Mas ainda com potencial de continuar realizando. Mostra uma possível formação de um triângulo. Isso aqui é 4, o quinto tem que ser por aqui em algum lugar. 1, 2, 3, 4, 5. E aí sim ele sobe, deve vir para cá dos 24, 24, 10. Mas vamos ver como é que ele fecha hoje. Vou botar na lista aqui. Pra gente olhar. Bom, 6 horas. Vamos pegar aqui o fechamento. Petro e Vale. 22,51 fechou Petro, 0,81 de alta. Leilão aqui é 22,65. Se ele fechar no 22,65, ele já fecha hoje rompendo essa linha de tendência de baixa aqui dessa figurinha e os 22,61. E aí isso aqui a gente joga fora, descaracteriza, porque é uma flâmula com 3 candles. Eu já vi acontecer e ele vai lá em cima, mas no quarto candle, não no terceiro. Então a gente tem que rasgar isso aqui, tirar essa flâmulazinha e refazer o nosso estudo. Vale do Rio Doce. Fechou aqui a 39,42, 39,50 leilão. Você vai deixar uma sombra um pouquinho maior do que essa daqui. Então a expectativa, se isso acontecer, a expectativa maior para amanhã é de uma abertura em alta. Se for para confirmar essa pinça aqui. Vamos pegar o GX aqui. O GX já deu uma diminuída aqui na força da alta. O BVMF também perdeu a força da alta. Tem um papel que eu queria olhar aqui, Pomo 3, Pomo 4, né? Pomo 4. Bom. Fechando aqui com o spinning top.
7,36 fechou, 7,37 leilão, não vai fechar nada muito parecido, muito diferente do que está agora. Então é um Harami, depois de um Moro Bozo, ele tende a formar uma figura de reversão, está formando a figura de reversão, independente vai fechar, já fechou a 37. Ou seja, confirma aqui um spinning topzinho, não está simétrico, mas enfim, é uma figura de sentimento de perda da força da alta, com o Moro Bozo anterior, forma o Harami, que é a figura de reversão. Estocástico aqui sobrecomprado, mas já vendido em 85%, mostrando que o papel tem potencial real de realizar amanhã. A gente joga aqui o Fibonacci. Objetivo aqui no 7. Aqui, eu vou botar desse jeito aqui. Mínima aqui foi no 31. Então, o primeiro ponto de venda, perdendo 7,31, seria uma venda. Pouco abaixo ele tem aqui, né, uma máxima em 7,29, outra do 7,29. Enfim, era uma pinça que acabou não confirmando, mas deixa assim, 7,29 é um suporte razoável. Então vamos deixar desse jeito e botar uma marca aqui dizendo que esse papelzinho tá bonito. Estamos aqui nos momentos finais. Deixa eu ver se tem um outro papelzinho aqui. Bradesco, eu vi que tinha feito um doji. Tinha feito um doji e já reverteu para baixo. 1, 2. Se a gente levar em consideração que isso aqui é um 3, 4, 5, já acabou. Isso aqui não é. Aquela figura não é. E aqui a gente pode deixar esse daqui, mas nesse caso aqui ele já rompeu, já veio para baixo, enfim. Então ele até pode ser, a gente até pode considerar 1, 2, 3, 3, 4, 5, mas ficou esquisitão aqui. Rompeu uma resistência, voltou a testar como suporte, respeitou. Estocástico vendido, volume desse rompimento abriu com gap, veio para baixo, não foi nem rompimento, foi tentativa de reversão. Agora o ponto fundamental aqui, deixa eu ver se já fechou. BBDC4 já fechou. Então praticamente formou aqui uma linha de contra-ataque. Ele fechou aqui nos 31,60. 31,60 e aqui fechou a 31,56 por 4 centavos, que não é uma linha de contra-ataque. Ou seja, que eles fecham bombando, né? Fecham um contra o outro. Vem um pouquinho para baixo. De qualquer maneira, mostra um viés de baixa para o Bradesco. O interessante aqui é que vários papéis fechando na máxima, né? E com isso o índice futuro no final reverteu forte para cima. Então dá uma geral aqui. Aquela figurinha tímida, né, de um possível, né, uma figura lembrando uma estrela cadente, foi para o espaço. Ou seja, fechando com vigor, não tem aumento de volume. O S&P melhorou também, enfim, melhorou, mas não reverteu. Continuando uma pequena deriva aqui dos últimos dias. Vale fechou bem melhor, deixando uma sombra superior um pouco maior do que do dia anterior e um candle bem menor, mostrando um pouquinho de apatia. O interessante, fechou já com um volume maior, então começa a sinalizar uma possível
reversão do papel, uma reversão para cima. Petrobras fechou bonito, Petrobras fechou legal. Ou seja, vamos tirar isso daqui. Isto não te pertence mais. Mas, por outro lado, ele formou uma figurinha que não é das mais bonitas aqui. Ou seja, ele tá tendo, olha aqui. Pega esse topo, já veio para cima. Esquece isso aqui. Esquece isso aqui. Esquece essa flâmula. E aqui formando uma cunha de reversão de tendência. Ainda está começando, ou seja, ainda tem mais alguns 2 ou 3 pregões pela frente para ver se ele vai ou não confirmar essa reversão baixista. Aqui já forma uma pequena divergência de topos, sinalizando uma possível reversão para os próximos dias. JBS a gente não falou. JBS eu vi a última vez aqui, estava derretendo. Continua derretendo. Melhorou um pouquinho, mas não o suficiente ainda. Uma compra agora aqui, a gente tem que ver amanhã. Uma compra aqui só no intraday. Eventualmente intraday de 30 minutos. Aqui ele foi lá embaixo, as sombras, foi perdendo, olha só. As sombras diminuindo, mas o corpo manteve a máxima. E aí no finalzinho ele fechou assim, estável. Isso grave de 30 minutos. Beleza, ó, o Roxo já nos convidando aí, quase tá na hora de a gente ir embora, gente. Já adiantamos demais aí. Agradeço a todos. Desculpe, Roxo, nem vi a hora. Você tem toda a liberdade de entrar a hora que você quiser. Muito obrigado a todos. Boa noite, amanhã 10 horas estamos de volta. Obrigado.